seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar sobre Gideão. Gideão, um dos juízes do Antigo Testamento. A gente vai ver a história de Gideão a partir do capítulo 6, então Juízes 6, 7 e 8. A gente vai poder contemplar a história de Gideão. E quem quiser saber um pouquinho mais além da história de Gideão, que seriam os descendentes de Gideão, né, os seus filhos, pode ir ali no capítulo 9, né, que vai estar falando sobre isso. Então a gente vai falar aqui sobre Gideão, que foi um dos juízes que reinou sobre Israel. Se eu não me engano, 40 anos ele reinou sobre Israel, e ele trouxe paz para o povo de Israel, né? A história de Gideão começa do meio, né? Começa só mostrando o que ele estava fazendo, né? Só para vocês entenderem o contexto, Israel estava sendo oprimido por um dos povos, né? Que o cercava. Qual era esse povo? Esse povo era o povo midianita, né? Então, os midianitas, eles vinham com seus exércitos, eles roubavam as colheitas do povo de Israel, né? Eles não deixavam nenhum animal vivo, matavam todos os animais. Então Israel estava sendo oprimida a ponto deles empobrecer tanto, que eles começaram a clamar por Deus, né? Então o sustento físico deles ter faltado fizeram eles clamar por Deus. Aí você pode falar, mas por que eles tiveram que esperar o sustento deles ficarem crítico para eles clamarem por Deus? Justamente porque eles se desviaram, né, dos caminhos do Senhor e começaram a servir outros deuses de outras nações, né? A gente vai ouvir muito falar sobre Baal, né, no Antigo Testamento, desde a época de Juízes, né, até os profetas menores ali. Então a gente vai ouvir falar muito sobre Baal, né, sobre esse Deus, entre aspas, né, que o povo de Israel, não só eles, mas todos os povos ao redor deles, eles prestavam culto, né? Então, o povo de Israel estava sendo oprimido justamente por isso, né? Porque eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o que era mal aos olhos do Senhor, né? Justamente adorar e prostrar outros deuses. Aí você pode estar falando, pô, mas qual que é o problema de você adorar outros deuses que não só o Senhor? Bom, tem vários em certas questões, né? Poderíamos entrar aqui e falar sobre vários deles, mas a ideia principal é que todo a serventia a esses deuses, né, ele vai corromper todo o costume de uma nação. E quando eu digo corromper, a ideia é de que essa nação vai cometer crimes contra o Senhor, né? E eu poderia citar um dos mais diversos para vocês. Então existia uma cultura pagã, e por trás de toda a cultura existe um culto, e por trás de todo culto existe um Deus. Então era uma cultura extremamente nociva, né, para o comportamento não só de quem praticava isso daí, mas de quem também estava ao redor, porque essa pessoa também era oprimida, né? Apesar de, vamos supor, alguém não praticar a adoração a outros deuses, mas ao fato de alguém ao redor estar praticando essa adoração, trazia uma certa opressão, né? Uma opressão social, uma opressão de cultura, né? Então existia uma cultura que oprimia esse povo, né, por diversos fatores. Depois a gente pode entrar, inclusive eu posso fazer um vídeo sobre todos os prejuízos que essa cultura trouxe, inclusive coisas que levaram Deus a usar ferramentas para exterminar povos inteiros, porque ele justamente queria eliminar algumas culturas debaixo da terra. Pois bem, esse era o contexto de Israel. Israel estava sendo oprimido por um povo, né, por conta da idolatria que se instalava no meio deles. E Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar.
E eu não sei se você já viu como é que é malhar o trigo, mas justamente é você bater, né? Você ir lá e socar, vamos dizer assim, né? Tem uma ferramenta específica que ela parece um nunchaku, né? É uma madeira em que a pessoa segura uma corda e uma madeira na ponta, né? Então tem que ser de certa forma flexível, não pode ser um pau, né? Mas enfim, então Gideão estava malhando o trigo no lagar, e o lagar na verdade era o lugar de pisar as uvas para fazer vinho. E quando a gente vê a maneira como as pessoas malham trigo, geralmente, e também as uvas, né? Também quando pisam nas uvas, geralmente é uma festa. Então fica muitas pessoas à volta, né? Malhando o trigo, e fica também pessoas dentro ajudando. Então é sempre uma festa malhar o trigo, pisar as uvas, né? É um trabalho, mas de certa forma quando você está reunido com companhia, é um trabalho que se torna uma festa, uma alegria, uma felicidade. Para você ver como Gideão estava fazendo, ele estava justamente se privando, né, da quantidade de pessoas dessa festa, para não ter os seus pertences, a sua colheita roubada, né? Então a gente vê como que Gideão ele tinha força, né? A força de Gideão, que é justamente o título desse vídeo, e a gente vai falar sobre essa força. Por que Gideão era forte, né? Então o anjo do Senhor vem até Gideão, vê ele malhando trigo no lagar e fala: Gideão, você é forte, vai nessa sua força que eu vou usar você para livrar, né, Israel da opressão dos midianitas. E aí Gideão faz perguntas sinceras a Deus, né? Justamente a gente acha que questionar Deus é ruim, mas questionar a Deus sobre coisas que nós precisamos fazer, né, com a intenção de fazer, e se colocando na posição como fez Gideão, é importante para que a gente tenha entendimento de tudo que se passa, né, à nossa volta. E até mesmo para a gente não desistir, a gente vai ver. Então Gideão, como homem de Deus, ele falou: Senhor, como que eu vou livrar o povo de Israel, né? E ele se considerava pequeno, ele sendo o menor da casa dele, a família dele a menor de Israel, ele mesmo não tinha uma força dentro do círculo social dele. Como que ele ia fazer alguma coisa sobre todo um povo, né? Então ele questionou, falou que não tinha essa força, né? Mas o anjo do Senhor falou assim: Gideão, vai nessa tua força, que não é por conta da tua força, é porque eu vou te usar, né? É porque Deus te escolheu, é por conta disso, né, que você vai fazer essas coisas, né? E aí beleza, Gideão ele ainda se questionou o anjo do Senhor. Falou: pera aí que eu vou pegar as ofertas, né? Então Gideão fez lá pães, né? Pegou trigo, pães sem fermento ele fez. Por que pães sem fermento, senhores? E eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, né? Porque o fermento ele demora um certo tempo para levedar a massa, né? Para fazer a massa crescer. Então era comum no Antigo Testamento, e ainda mais por conta da saída do povo do deserto, não só era comum, como era uma prática e uma ordenança fazer pães sem fermento, né? Porque é como se fossem pães feitos à pressa, pães para que a gente possa comer no caminho, pães para que a gente possa sustentar, dado que um evento vai acontecer. Então esses pães, né, eles tinham um significado. E aí Gideão vai lá, prepara os cabritos, prepara os pães, né, faz tudo isso, e aí apresenta em oferta a esse anjo do Senhor. O anjo do Senhor toca, né, com a ponta do seu cajado, e aquela ponta daquele cajado faz subir um fogo, e esse fogo consome toda a oferta de Gideão, né? Então Gideão, ele vê a sua oferta sendo consumida em holocausto, um milagre acontece diante da frente dele, e esse anjo do Senhor desaparece. Quando ele percebe que é um anjo do Senhor, ele fala: meu, vou morrer porque eu vi um anjo do Senhor. Não só era costume
Você vai ver isso daí também com os pais de Sansão, né? Achar que ia morrer porque viu o anjo do Senhor, porque realmente, né? Existe não só um versículo, mas também vamos dizer assim, uma cultura que falava, né? Então era uma cultura que falava que caso alguém visse a Deus, morreria, né? Isso é profetizado em vários lugares, mas pelo poder de Deus, né? Essa pessoa ali, ela não morreu. Foi Gideão. Então Gideão, ele vai e começa a reunir as pessoas ali para estar indo contra esse exército. E aí Gideão reúne algumas pessoas para ir contra esse exército. E aí Gideão, ele fala assim: eu preciso reunir todo mundo. Aí ele reúne todo mundo. E aí ele vai à batalha. Só que em certo ponto da batalha, Gideão, ele fica com medo. E aí ele pede um sinal para Deus. E qual o sinal? Imagina que ele pega uma estopa, um algodão, e aí ele coloca no meio do campo. E aí ele fala assim: se todo o campo tiver seco, ou na verdade, se todo o campo tiver molhado, não, o primeiro é se tiver seco. Então, se todo o campo tiver seco e esse pedaço, vamos dizer assim, de estopa tiver molhado, eu sei que Deus está comigo. Então é um sinal de Deus. Aí Gideão vai lá, pega a estopa dele molhada, e aí ele seca ela, né, torce ela e deixa ali no meio do sol. E aí Gideão pede a misericórdia de Deus, fala: Senhor, não fique nervoso comigo, vou te pedir só mais um sinal. Tava tudo seco e esse negócio tá molhado, mas agora eu quero que fique tudo molhado e só esse negócio fique seco. Porque quem sabe ele pensou, né? Será que passou algum bicho aqui? Será que aconteceu alguma coisa? Pode ter molhado por acaso, né? Mas não molhou por acaso. Então Deus, ele não por acaso fez algo ali molhar, né? E agora Gideão pede: tudo bem, mas o acaso pode ter feito isso, mas com certeza, né? Se tudo tiver molhado, se aqui tiver seco, é a mão de Deus protegendo isso daqui sobre as coisas. E a gente começa a ver várias referências, né? Porque de certa maneira, um ambiente molhado, né? Ele contamina, ele molha também, né? Aquele ponto específico, né? Então o ambiente tem muita influência sobre os objetos, sobre as coisas, até mesmo sobre o nosso comportamento. Mas Gideão, ele entende isso, mas ele entende que Deus, ele tem a capacidade de proteger ele, né? E eu imagino que não só de proteger aquele pano molhado, mas se Deus, ele pode, em um aspecto físico, proteger totalmente algo, né, em que as leis da natureza regem aquele comportamento, Deus também poderia proteger, né, um exército de ser destruído, ou uma nação de ser destruída, caso ele quisesse. É nessa fé que Gideão vai. Gideão, muitas vezes, ele pede sinais a Deus, e muitas vezes ele está com medo. Mas a força de Gideão é justamente continuar a fazer o que ele precisa em meio às dificuldades. Foi dessa maneira que Deus chamou ele. Primeiro, Gideão, malhando o trigo em meio à dificuldade, ele se propôs a fazer algo e foi até o fim. E agora não seria diferente. Deus chamou ele, Deus chamou Gideão, e Gideão se propôs de fazer algo. O que ele se propôs de fazer? Libertar o povo de Israel. E ele também vai até o fim, né? Ele só pede sinais realmente para saber se Deus está com ele. Isso, de certa forma, também é positivo, né? Porque muitas vezes a gente não tem coragem de fazer aquilo que Deus pede, porque muitas vezes a gente não sabe se Deus realmente está conosco ou não, né? E se a gente tivesse, né, as dúvidas de Gideão, mas o posicionamento de Gideão, Deus, ele poderia se mover muito mais sobre a nossa vida, né? Então a força de Gideão, o núcleo, né, tudo o que Gideão precisa fazer, ele faz, ainda que ele tenha que arriscar a vida dele e ainda que isso custe a vida dele. Gideão, ele não volta atrás da decisão que ele tomou, né? Então Deus estava procurando uma pessoa com essa força,
Deus estava procurando alguém que não volta atrás daquilo que ele precisa fazer. A força de Gideão era continuar caminhando em meio à dificuldade, ainda que a vida dele tivesse em risco. E por isso que Gideão é um herói da fé. Ele tirou força da onde não tinha, né? E na verdade a força dele era aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Ele só tinha uma coisa que era muito simples. Ele tinha uma convicção e uma decisão que ele precisava estabelecer sobre a vida dele. E ainda que ele tivesse, eu tô falando isso várias vezes, ainda que ele tivesse que arriscar a vida dele, né? Por conta dessa decisão, ele arriscava. Essa era a força de Gideão. E ele, como herói da fé, é um exemplo para nós, né? Nesse sentido, porque muitas vezes a gente precisa fazer algo e a gente não coloca nem a nossa vida em risco. Na verdade, a gente não coloca nem nossos bens materiais em risco, quanto mais a nossa vida. Então Gideão, ele tinha uma força. A força de Gideão era ir até o final. E aí, nisso, Gideão pede sinais a Deus. E Deus dá os sinais necessários para ele. E Gideão vai até o fim, né? Então Gideão, aí você fala, pô, mas Gideão ainda tá com medo. Gideão ainda tá com medo. A gente vai ver lá pra frente, no mesmo capítulo, vocês vão poder ver como que Gideão tava com medo. Então Gideão, ele não pediu mais um sinal a Deus, né? Mas aí Deus começou a falar com ele. E o que Deus começou a falar com ele? Deus falou assim, Gideão, todo esse povo que você reuniu é gente demais. E eu não quero que seja assim, porque senão essas pessoas vão falar que eles conseguiram fazer pelas próprias forças dele, né? E é tudo que eu não quero. Que eles achem que foram eles que fizeram alguma coisa pelas forças dele. Então Gideão, ele começa a dispensar, ele fala, ó, todo mundo que está se tremendo de medo, cai fora. Então tinham 32 mil soldados, ficaram apenas 10 mil. Deus olhou e falou, é gente demais, vamos dar uma filtrada nisso daí. E aí, como as pessoas que estavam ali não iam se colocar para desistir, porque não queriam dizer que estavam com medo, né? Deus falou assim, ainda assim é gente demais. Imagina que assim, aí você pode falar, pô, 32 mil é muito grande o número de pessoas. Realmente, 32 mil é um número muito grande de pessoas, mas não conta as pessoas que eles iam lutar. Tinham muitas pessoas no exército inimigo. Tantas pessoas que não podiam se contar, né? Diz a Bíblia. Dava nem para entender, nem ver, nem contemplar a quantidade de pessoas, a quantidade de camelos, né? Então Deus, ele filtra, de 32 mil vai para 10 mil. Deus ainda fala, é gente demais. E aí Gideão, Deus fala, manda eles beberem água, vai até o lago. Ele falou, todos aqueles que se agacharem para beber água e lamberem água como um cachorro prostrado, esses daí não vão fazer parte do meu exército. Mas quem tomar a água com a sua mão e beber e levar a água até a sua boca, esse vai fazer parte do meu exército. Somente 300 pessoas ficam, as pessoas que levaram a água até a boca. Eu fico imaginando, pô, mas um ato tão simples, pode demonstrar postura, servidão, e justamente pode ser a diferença. Na verdade pode não ser nada disso, mas pode só ser o poder de Deus mostrando quem é e quem não é, né? Eu tenho para mim que a maneira como as pessoas beberam água, né, refletem o como elas se posicionam, né, diante das coisas da vida. Você pode ir no mais fácil e beber água, né, como um cachorro, né, se prostrando, né? E eu fico imaginando, se essas pessoas elas se prostram para beber água, não tem postura, não tem nada, né? Para que elas serviriam no exército? Talvez serviriam para amedrontar aquelas pessoas que têm coragem, que têm postura. Então Deus filtra todo mundo e usa justamente esse exército, né? E aí quem quiser saber mais de como aconteceu, vai lá e assiste. Mas qual que é o ponto principal? É a gente contemplar qual é a força de Gideão. A força de um homem que é um homem guerreiro, que ainda com medo, né, ele vai até o final. Inclusive, depois desses 300, imagina que Gideão ficou ainda mais com medo, mas ele não voltou atrás da decisão dele, né? Aí você fala, Gilson, por que
Gideão ainda ficou com medo, né? Sendo que você está falando que ele tinha uma decisão inabalável. A gente vai ver Deus falando para ele, ó, se você ainda tiver com medo, Gideão, vai lá espiar o exército inimigo e ouça o que eles estão falando. No exército, os próprios exércitos sonharam o quê? Que Gideão, ele tinha, ele estava vindo como um trator, como um rolo, né, diante deles, né, e passava o que a gente pode falar, passava o carro em todo mundo. Então Gideão, ele passou o carro em todo mundo, né? Então a gente vê, né, como que as coisas elas acontecem, né? Então Gideão, mesmo com medo, e ele não pede mais um sinal a Deus, né? Então um homem determinado, mas Deus ainda assim dá um sinal para ele e manda ele olhar, e tem essa questão aí em que o inimigo, né, ele acaba contemplando a força de Gideão em sonho. Então Deus, ele abençoa, né, a Gideão, ele dá um sinal poderoso a Gideão, né, sobre essa questão do inimigo ter sonhado com a própria derrota. E esse é um sinal mais que claro que para Gideão, que ele tem que continuar, né, a fazer o que ele precisa fazer. Então a gente, como cristão, precisa ter essa força, uma força de convicção, uma força que ainda que a gente precise arriscar a nossa vida, a gente se coloque à prova. Se a gente tem uma força para arriscar a nossa vida, as outras coisas, com certeza, não é um problema para a gente arriscar. Então a gente precisa se colocar à prova, precisa se colocar como Gideão, como uma pessoa que se coloca diante de Deus, né, com toda a sua força, com toda a sua decisão, e sabe, tem convicção de que Deus chamou, e que ainda que esteja com medo, a gente não olha para trás, a gente vai. Se a gente tiver que pedir um sinal a Deus, dentro da decisão que ele pediu para a gente tomar, a gente vai pedir um sinal a Deus. Mas a gente tendo o sinal de Deus, a gente tem que ir até o fim, né? E não se acovardar e não fazer qualquer coisa. A gente precisa arriscar a nossa vida, né, para estar assim como Gideão. Beleza? Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.